A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo. Tomara que vocês estejam bem, na paz de Cristo, no amor de Cristo. Eu vim gravar esse vídeo aqui meio no improviso, né? Tô descabelado ainda, com remela no olho, porque eu senti uma urgência de comentar com vocês algumas coisas que tá acontecendo no mundo aí, né? E pra gente não cair nessa armadilha, né? Porque eu acabei de ver um vídeo aqui, né? Eu não vou citar o nome da pessoa, né? É uma moça que diz que é pastora, né? Eu não duvido. E ela prega a palavra e tudo. E Deus pode usar qualquer pessoa, até homem ou mulher. Mas eu mesmo não acredito no pastoreio feminino. Mas respeito o exercício do pastoreio, mesmo sendo feminino. E às vezes a pessoa, eu colho o que está de acordo com a Bíblia, tá? Vindo de quem quer que seja, tá bom? Eu pego o que está de acordo, independente se é homem, se é mulher, se é religioso, se não é religioso. Quem julga essas coisas é Deus. Por que eu estou falando isso? Porque eu não sei, muitos, não sei se souberam aí do incêndio que teve lá em Hollywood, né? Na comemoração do Globo de Ouro, né? E uma atriz brasileira, que é se eu não me engano, a filha da Fernanda Montenegro, né? Ganhou lá, eu acho, uma premiação e teve uma apresentadora lá, que eu não sei quem é, um dos apresentadores da apresentadora, agradeceu, teve muitos agradecimentos, né? Não só pelo prêmio dessa atriz brasileira, mas do evento como todo, né? Dos outros que foram premiados. E agradeceu a todo mundo. E aí essa apresentadora falou assim que de tom de zombaria, né? Que agradeceu a todo mundo, menos Deus, porque Deus não faz parte daquele evento, de tom de zombaria, né? Mas aí tudo bem, a gente sabe que isso no final dos tempos ia ocorrer, essa zombaria, Deus mesmo fala na sua própria palavra, tá? Mas aí 3 dias depois ocorreu esse incêndio lá. Aí os cristãos, ou os ditos crentes, entre aspas, ou que são crentes, mas são ingênuos, não estudam as escrituras, e se estuda as escrituras, não se aprofunda, e se se aprofunda, não estuda o que está por fora das escrituras também. A agenda globalista, como que se fala? Esqueço o nome. Não estuda sobre o sistema do mundo, sobre o que o inimigo está fazendo no mundo. Deus me havia anunciado que ia haver muito engano, engano tal, que se possível for, enganaria até os escolhidos. E é o que está acontecendo. Alguns escolhidos estão sendo manipulados, alguns cristãos, para fazer entrar no jogo do diabo. Como assim, o irmão? Vocês me perguntam, como assim? Que é assim, ó. O que aconteceu? Vou dar um exemplo do que aconteceu lá no evento de Hollywood, lá na Califórnia, tá? E já é o segundo evento que acontece lá de catástrofe, tá? Aqui no Brasil já aconteceu um também, tá? Mas não importa o motivo. Só que assim, o que está acontecendo? Satanás, ele é astuto. Então o que ele faz? Ele utiliza das coisas, a gente sabe, quem lê a Bíblia sabe do caráter do nosso Deus. O principal requisito de Deus, gente, é o amor. Deus é amor. Então, por amor, ele entregou seu filho, o único filho, quem ele tem comprazido, para nos dar a vida eterna, para a gente ir para Cristo e ter salvação dos nossos pecados, ter salvação dos enganos, ter salvação de tudo. Eu mesmo venho aqui e critico as atitudes erradas das pessoas, mas eu não critico com tom de julgamento, porque não cabe a mim julgar ninguém. Eu critico até os meus próprios erros, porque eu olho para dentro de mim e tento me corrigir, certo? Eu não sou melhor do que ninguém, eu também tenho pecado. A carta de João fala: quem disser que não tem pecado, mentiroso é. E põe Deus como mentiroso, porque ele diz que todos pecaram. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que lutar contra os nossos desejos pecaminosos, quando a gente conhece a palavra do Senhor. Mas também a gente não pode ficar julgando os outros e falando assim, ó. Quando acontece catástrofe, gente, a gente sabe que o juízo de Deus vai vir. Ele precisa julgar o pecado. Deus nunca quis julgar o ser humano. Deus não tem prazer na morte do ímpio, na morte do incrédulo.
Pelo contrário, se ele tivesse prazer, ele não mandava o filho dele morrer na cruz para pagar o pecado, concorda? Então, as pessoas vão muito aos extremos, ou é 8 ou é 80. Mas Jesus pregou o equilíbrio, gente. Entendeu? A gente tem que demonstrar amor pelas almas. Mesmo as almas, aí vem os religiosos criticar. Pegar e falar assim, não, você está passando a mão no pecado, que você aceita a ação pecaminosa, você é um libertino. Libertino, quem leu a carta de Judas, né, fala que estão transformando a graça de Deus em libertinagem. Entenda, não cabe a nenhum de nós condenar ninguém para o juízo final e nem muito menos você se alegrar com a ruína dos ímpios e dos incrédulos. A palavra de Deus fala que você tem que se vestir de pano de saco, ou seja, você tem que se humilhar e ficar triste com a derrota dos ímpios. Porque a palavra de Deus ensina que você tem que amar seus inimigos. Amar não é você concordar com as práticas pecaminosas. É você orar para que eles sejam salvos. É você apresentar Cristo para a pessoa. Se a pessoa rejeitar, aí você não pode obrigar. O que você tem que fazer? Você se retira, ora por ela, joga na mão de Deus. Porque Deus faz milagre. Só que para Deus transformar uma alma, a pessoa tem que aceitar. Deus não impõe. Deus dá o livre-arbítrio. Se a pessoa quiser escolher o caminho mau e perder a sua alma, a salvação é individual. Você não pode enfiar a goela abaixo a pessoa. Você só vai fazer o seu papel de orar. Se ela mesmo, você orando, ela escolher o caminho errado, ela vai dar conta a Deus, não é a nós. Então não cabe a nós julgar ninguém, gente. Entendeu? E nem ficar alegre quando as pessoas morrem em catástrofe. Porque do mesmo jeito a gente tem que entender que às vezes também não é só o juízo de Deus que vai vir. O diabo também causa destruição. Ele tem poder de mover as coisas sobrenaturais. Tanto é que quando Jesus ia no barco com seus discípulos, no tempo de Jesus, Satanás moveu a tempestade para eles não chegarem lá para expulsar o demônio do endemoniado Gadareno. Entendeu? Então, o diabo também move, ele faz milagres. Ele para enganar as pessoas. Ele está fazendo muito milagre nas igrejas para levar muitos ao erro. Então, quando eu mesmo venho criticar Atos aqui, Deus me chamou não para condenar os falsos profetas, mas para denunciar a falsa profecia, o erro, denunciar o pecado, entendeu? Não para condenar, eu não condeno. Quando eu li um versículo aí que Jesus fala para os religiosos fariseus que vós sois filhos do diabo, entenda, todos nós, antes de conhecer a Cristo, nós estávamos na garra do diabo, nós estávamos na mão, sendo manipulados pela mão do príncipe desse mundo, pelo ser espiritual. A verdade é essa, queira você aceitar ou não. Eu, você, qualquer um, entendeu? A gente acreditava numa mentira como se fosse verdade, porque ensinaram assim pra gente, entendeu? Depois que você vai para as escrituras, você entende que tudo que você aprendeu era uma mentira, era uma manipulação, entendeu? Mas isso não te dá o direito de se achar melhor que ninguém, e nem de desejar o mal, e nem castigo para os ímpios. Entendeu? Você tem que orar para que esses ímpios, esses incrédulos, encontrem Jesus para eles serem salvos. Você tem que se humilhar na presença de Deus e pedir, porque nós também somos pecadores, gente. A gente não vive pecado como os ímpios, como os incrédulos, mas a gente peca. Então, quem é você, quem sou eu para ficar julgando o pecado alheio? Entendeu? A gente pode apontar os erros sim, com mansidão, instruindo a pessoa a sair do erro, se ela quiser. Se ela permitir. Já teve pessoas, irmãos, que chegaram para mim e falou assim, ó, não quero que você envie esses vídeos porque tá me confundindo e eu também não quero que você fale do nome de Jesus para mim. Se eu quiser eu mesmo busco. Eu falei, tá bom então. E eu não fiz mais. Até pessoa da minha família mesmo fala, ó, eu não quero. E eu respeito, e eu não envio mais. Eu só envio enquanto a pessoa não falar. Ó, eu não quero mais ver isso. Se ela falar, eu não envio mais. Agora, enquanto ela não falar, mesmo que ela não me dê resposta, eu continuo enviando meus vídeos de ensinos bíblicos, entendeu? Não para ferir a pessoa. Às vezes, a própria palavra, ela confronta você com seus erros, para você se converter, para você se olhar dentro de você. É isso que eu ensino, mas não para julgar a pessoa, para falar, ó, se você não se converter, você vai para o inferno, igual os religiosos. Senão vai vir o juízo de Deus sobre você, entendeu? Porque isso não é evangelismo, isso daí é você se pôr no lugar de juiz e ficar condenando as pessoas e se alegrando com a desgraça das pessoas. Ó, entendam, eu quando eu trabalhava no Brás, eu via muita gente com ódio no coração, gente.
O ódio, ele envenena a sua alma e te arruína. Você, mesmo vendo as pessoas praticando coisas perversas e coisas, você tem que orar por elas. Não aceitar a prática. E outra, e se ela não quer te ouvir, você não pode ser conivente, você não pode, você tem que se afastar daquela pessoa, porque senão ela corrompe o bom costume. Você tem que se afastar, porque senão você é contaminado com aquilo e vai começar a entrar na mesma prática. Entendeu? Você tem que se afastar, mas não mandar a pessoa julgar ou se alegrar quando acontece uma catástrofe e muitas pessoas morrem, porque às vezes morre até inocente, morre até cristão no meio, entendeu? Então, às vezes, certa catástrofe faz parte do juízo de Deus, mas nem sempre. Às vezes é o próprio diabo que move, entendeu? Para poder jogar as pessoas contra Deus, para apresentar um Deus genocida, um Deus só julgador, um Deus que... Porque Deus, ele não julga a pessoa, ele julga o pecado. Ele convida a pessoa a vir para Cristo para ela não se perder, para ela não se perder nas suas más obras, não se perder da vida eterna, ficar afastado para sempre de Deus, o seu espírito ir para a perdição, entendeu? É isso que Deus não quer. Então, a própria pessoa se autocondena quando ela rejeita a Cristo como seu Salvador. Então, é uma escolha da pessoa. Mas você, mesmo que ela escolha esse caminho, que nem teve um comentário no meu vídeo esses dias, da pessoa chamada Raimundo, né? E que é lá do Rio de Janeiro, e ele viu o meu vídeo, e ele falou que infelizmente ele não pode aceitar esse meu Deus. Eu fiz até um vídeo aí, vou postar, né? Que ele não pode aceitar a graça do meu Deus e tal. Aí eu enviei uma mensagem para ele na área de comentário, bem depois, muito depois dele ter mandado o comentário dele. E eu falei, olha, quem sabe o fato de você ter visto o meu vídeo já não é o primeiro passo para você, Deus está transformando você, né? Mudando a sua mentalidade. Mas eu entendo você, foi o que eu falei para ele, eu entendo você, eu não te julgo, né? Eu não sei o que ele passou na vida dele. Tem muitos que têm força e supera. Eu passei muitas dificuldades, tive muitas perdas, terminei relacionamento de anos, perdi meu pai, perdi meus avós que eu amava muito, que era como se fosse mãe. Tive muitas perdas, gente, e Deus me reergueu, Deus me deu força para superar, mas nem todo mundo consegue. Tem gente que tira a própria vida, né? Porque não tem essa força, não consegue ir para Deus. Mas eu incentivei ele, né? Eu falei, não, eu te entendo, mas quando eu conheci Deus, falei da minha história, falei, todos nós passamos por momentos dificultosos, por momentos agradáveis, por bênçãos, colhemos as bênçãos do Senhor, mas também passamos por dificuldade. Não é porque a gente é cristão, que a gente não é perseguido, não é injustiçado, e a culpa não é de Deus. A culpa é do pecado que entrou no mundo. Ah, por que Deus permitiu? Porque Deus não quer ninguém como robô. Ele te dá o livre-arbítrio para escolher Deus por amor ou escolher o caminho que você quer. Quem se autocondena é a sua escolha, não é Deus. Deus não pôs tragédia no mundo. A tragédia veio por culpa do ser humano que caiu em pecado. Deus deu o livre-arbítrio até para os anjos. Deus deu o livre-arbítrio para Adão e Eva. Eles que escolheram comer do fruto, porque ouviram a voz da serpente. Entendeu? Deus deu o livre-arbítrio por amor, para que ele não quer robô, ele não quer uma adoração mecanizada. Entendeu? Satanás é que quer arrebatar pessoas para o lado dele forçadamente, plantando as ideologias do mundo. Entendeu? Meus irmãos e irmãs. Então, não cabe a nós se alegrar com a desgraça dos incrédulos. Não cabe a nós julgar ninguém. A gente pode tentar apontar os erros, não para julgar, mas com mansidão, para mostrar às pessoas para ela vir para o acerto, vir para a luz. Porque a gente também estava, num outro tempo, no caminho das trevas. Todos nós fomos extraviados. Romanos fala que todos pecaram e destituídos da glória de Deus foram. A única forma da gente ser resgatado e sair do caminho de trevas é ir para Cristo. Então, a gente não pode nem ir para passar a mão no pecado, para esse extremo, aceitar tudo. Ah, Jesus já morreu na cruz, já pagou, então a gente pode viver da vida do jeito que a gente quiser. Não, Deus nos libertou por meio de Cristo para viver para Cristo, viver para ajudar o nosso próximo. O fato da gente criticar o pecado, porque a Bíblia manda condenar o pecado, não o pecador, certo? Julgar o pecado, não o pecador. Quem vai julgar, quem vai julgar é a própria palavra. A palavra vai contra as más obras que a pessoa pratica. Lembre-se que a palavra diz também que aquilo que o homem plantar, ele vai colher.
Então, seja bom ou seja mal. Então, quer dizer o quê? Que a própria pessoa colhe o que ela planta. Se você deseja o mal vai vir com mais força para você. Se você odeia a pessoa, você só vai atrair pessoas que vão te odiar. Se você mente, vão mentir para você. Se você trai, vão te trair também. Então você colhe aquilo que você planta, de bem ou de mal. Se você planta coisas boas, você vai colher boas. Se você planta coisa má, você vai colher o mal. Entendeu? Então a culpa não é de Deus disso daí. Então esse é o nosso papel como cristão, mostrar um Deus de amor, um Deus de perdão. Ó, aqui vai. Eu tô falando tanto, tá me dando sede. Eu esqueci de pegar água, porque eu vim gravar no imprevisto. Porque esse comentário aí, ó, tá vendo? Zombou de Deus, ó, o castigo de Deus, como se os cristãos tivessem alegre por Deus derramar juízo. Nem sabe se isso foi o juízo de Deus. Sim, a gente sabe que o livro de Apocalipse fala que no final dos tempos a taça da ira de Deus vai ser aberta, mas Deus é longânimo. Deus é tão longânimo porque as pessoas até escarnecem e zombam da vida do Senhor Jesus. Ah, desde que há mais de 2000 anos que tem essa conversa que Jesus vai voltar e nunca volta. Jesus volta para quem morre, aí fica zombando. Cadê a promessa da sua vinda? Só que Deus, ele é longânimo, porque ele não quer que ninguém se perca, que todos sejam, chegue ao conhecimento da verdade e seja salvo. Por isso que ele está tardando, mas um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não trabalha no nosso tempo, ele trabalha no tempo dele. E aí é a falta de fé. Quando você duvida de Deus, você está com falta de fé. Se Deus falou na palavra dele, ele vai cumprir. Mesmo que eu morra e não veja a vinda do Senhor, e vá para ele por meio da minha morte, eu vou crer em tudo que a Bíblia fala. Isso é a fé verdadeira. A fé verdadeira é você acreditar no invisível, é você acreditar em coisas que Deus te prometeu, mesmo que ela ainda não aconteceu. Mas ela vai acontecer, e se não acontecer nessa vida, vai acontecer na minha próxima. Não na próxima de encarnação, que encarnação não existe. Deus fala de ressurreição. Eu fiz um vídeo também aí de corpo glorificado, de ressurreição, que está na palavra, para a pessoa entender. Se ela não crê, não cabe a mim julgar ela. Entendeu? É um direito, é uma escolha dela não crer. Ou dela crer de forma diferente. Se ela quer crer de forma diferente, quem vai julgar se ela vai ser salva ou não é o Senhor. Eu sei que se ela crê de forma que não está de acordo com a Bíblia diz que ela não vai ser salva. Mas não cabe a mim impor isso para a pessoa e falar, não, a minha fé é verdadeira, a sua fé não presta. Eu sei qual é a fé verdadeira, mas eu não posso impor isso para as pessoas. Entendeu? Não porque eu estou certo, sim, porque a palavra de Deus para mim está certa. E ela diz isso. Mas eu não posso impor, eu não posso forçar ninguém. Entendeu, meus irmãos e irmãs? E a gente não pode se alegrar com a ruína dos incrédulos. E outra, nem tudo, as catástrofes vêm de Deus. Alguma coisa vem do próprio diabo. Para julgar as pessoas contra Deus. Porque a estratégia dele é essa. Pegar esses cristãos que não têm entendimento e pegar, tá vendo? Aí, ó, zombou de Deus, castigo de Deus. Aí você se alegra com a ruína das pessoas. Você tem que se vestir de humildade, de pano de saco e ficar triste com as mortes. Ficar triste, mesmo que as pessoas sejam ímpias, incrédulas e que elas estão na prática de maldade, que nem aqui na minha casa, aqui onde eu moro, é um bairro de periferia. Então tem muita zombaria, tem muito escárnio, é como se fosse Sodoma e Gomorra, né? Eu ainda não pude sair daqui por vários motivos, né? Mas mesmo nas trevas, a luz resplandece. Às vezes a minha presença aqui é para mostrar para as pessoas que é possível você andar com Deus, mesmo diante de muitas coisas erradas e contrárias, e você ser um homem íntegro, uma pessoa íntegra, um ser humano de Deus, que leva a luz para as pessoas, que ilumina o caminho, que mostra o caminho verdadeiro para ela. Talvez Deus tenha isso, por isso que eu permaneço aqui. Eu não sei, as coisas de Deus são misteriosas, irmãos, entendeu? Mas pode ser que um dia eu saia, eu vá para um lugar mais tranquilo, entendeu? Até hoje eu não consegui, não é porque eu não quero sair, é porque as coisas não foram favoráveis para isso ainda. Tem várias situações, as pessoas julgam pela aparência. Você não sabe, você não pode julgar pela aparência, entendeu? Julgar pela reta justiça. Deus sabe de todas as coisas. Então aqui tem barulho de aqueles caras fazendo barulho de moto. O ruim não é andar de moto, você pode ter sua moto, mas é fazer o gazarra, é perturbar a paz dos outros. Mas mesmo assim eu não desejo mal para eles. Eu repreendo o espírito que está neles, porque a nossa luta, 1 Coríntios, Paulo diz, nossa luta não é contra carne ou sangue, sim contra principados e potestades, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Entendeu? Então é o que está por trás da pessoa. Eu não desejo mal
para a pessoa que vive em promiscuidade e pecado, porque quem vai julgar é Deus. Eu falo para ela sair de lá, se ela quiser. Eu dou conselho. Eu falo, ó, isso aí é obra do diabo. Entrega a vida para Jesus. Eu não estou falando que você é, que você vai para o inferno, nem nada disso. Quem julga isso é Deus. Mas todo aquele que faz as obras do diabo, se não se arrepender, vai passar pelo juízo de Deus, sim. Mas a gente, como cristão, não pode se alegrar com isso e nem pode falar que toda catástrofe é juízo de Deus. Tem algumas que é. E mesmo que seja juízo de Deus, que seja a mão de Deus, irmãos, não cabe a nós condenar e zombar da desgraça dos incrédulos. Entendeu? A gente tem que ser filhos de Deus que levam o amor. A levar o amor não quer dizer, gente, que você vai aceitar as práticas pecaminosas das pessoas. Entendeu? Você tem que condenar a prática, mas condenar a prática não é você condenar a pessoa, não é você rejeitar a pessoa, é você pode se afastar dela e não conviver no meio dela, mas mesmo assim você tem um amor por ela, você orar por ela, entendeu? É você desejar que ela encontre Jesus e se converta, entendeu? Não é você se alegrar com a ruína dela, e se ela foi a ruína, foi a escolha dela, não foi Deus, às vezes, porque as leis de Deus já estão estabelecidas, o juízo de Deus já está estabelecido, só vai acontecer no tempo determinado, entendeu? Então, e algumas coisas já estão acontecendo, então Deus move a natureza, o sobrenatural, entendeu? E não é só coisas sobrenaturais, as guerras também é tudo plano profético, é tudo que Deus profetizou que ia acontecer e teria que acontecer, porque o homem está mal, entendeu? Mas Deus não quer a morte do ímpio, Deus não quer castigar ninguém, é a própria pessoa com suas atitudes que colhe as suas consequências más. Porque o juízo de Deus já está estabelecido. Ele não está julgando agora. É o tempo que está se cumprindo, que já está estabelecido que vai acontecer a colheita de todos os atos das pessoas, sejam boas ou sejam más. Entendeu? Então, vai acontecer o derramamento da taça da ira de Deus? Vai. Mas não cabe a nós condenar ninguém. Não cabe a nós. A gente julga as atitudes. E não o julgamento de condenação. A gente mostra para a pessoa que ela está no caminho errado, que Jesus ama ela e quer salvar ela desses caminhos. Mas se ela não quiser, a gente não tem que se alegrar com a condenação dela, com a ruína dela, com as mortes das pessoas, porque, tá vendo? Zombou de Deus, aí, ó, mereceu, bem feito. Não é assim, irmãos. A gente não pode fazer isso, não. Isso daí não é o amor de Deus que Deus nos ensina. Deus manda. Jesus falou que a gente tem que amar até os nossos inimigos. Amar não é aceitar as práticas. Amar não é você conviver com a pessoa que está na prática pecaminosa. É você apresentar Jesus. Se a pessoa não quiser, você entrega na mão de Deus e ora pelas pessoas, para elas se converter. Entendeu? Mesmo as pessoas que me perseguem, eu oro por elas. Tem pessoas que me odeiam. E ela está fazendo mal para o próprio ódio que ela deseja para mim, volta contra ela própria. Então eu já entendi isso. Por isso que eu não desejo mal para ela, porque ela mesmo se autocondena sendo uma pessoa de ódio. Ela não está me prejudicando a mim. Ela pode fazer um ato contra mim, mas pode me prejudicar, mas o maior prejudicado é ela, no final das contas, não sou eu. Entendeu? Ela pode causar algum pequeno danos para mim? Pode, mas o maior prejudicado vai ser ela. Ela vai colher tudo que ela fez em dobro. Entendeu? Então eu tenho até pena dessas pessoas, assim, né? Eu vejo as maldades que tem no mundo, sim, eu não concordo com nenhuma delas. Essas leis, essas ideologias que tá aí fazendo a mente dos jovens, não só dos jovens, mas daqueles que não conhecem a Deus, né? Essas músicas profanas, tudo isso eu sei que é coisa do diabo. Mas eu não posso pegar e desejar o mal para essas pessoas, mesmo que eu seja que elas estejam na prática errada. Eu tenho que orar para que elas saiam dessa prática, entendeu? Eu tenho que apresentar Cristo para ela. E se eu não tiver a oportunidade de apresentar para aquela, eu apresento para outra. Se ela não aceitar, eu oro por ela, ponho na mão de Deus e pego na mão de Deus. Se ela não aceitar, quem vai julgar, quem vai julgar as obras é o Senhor, não sou eu. Entendeu? Então, a salvação é individual. Você não pode obrigar. Por mais que Jesus ficou triste, a gente também fica triste, que a gente quer que as pessoas sejam salvas, não que sejam condenadas. E as pessoas, e essas próprias pessoas não entendem isso. Então quando a gente critica, não eu estou falando do cristão verdadeiro, não estou falando de religioso, que fica só apontando os erros dos outros e julgando os outros, que nem é o que está acontecendo.
Quando a gente critica é para mostrar para a pessoa se olhar para dentro de si, para ela encontrar a salvação, encontrar Cristo. Não é para poder julgar e falar, ó, você vai para o inferno, entendeu? Mesmo que a gente saiba que se a pessoa não se converter, é o caminho da perdição, mas a gente, em vez de ficar falando isso, a gente tem que apresentar Cristo, o amor de Cristo, o amor de Deus pelas almas, entendeu? É que a pessoa não sabe diferenciar o Antigo Testamento do Novo. O Antigo Testamento é figuras. Lógico que Deus mandou exterminar pessoas lá, mas que eram pessoas más. Pessoas, pais que estavam ensinando seus filhos mal. Ó, você pega, quer ver? Teve um tempo aí, agora eu não estou muito acompanhando o noticiário de tragédia, que eu não gosto, porque isso me gera revolta em mim, e aí eu vou ter sentimento de vingança, e Deus não quer que eu me vingue de nada, entendeu? Então eu parei de ver esses noticiários de tragédia aí, de assassinato, tudo, que passa aí nesses canais aí. Mas eu sei das maldades que ocorrem no mundo, entendeu? Eu não fecho os olhos para as coisas, porque eu não posso, eu tenho que estar vigilante. Eu não posso só falar, Deus é amor também. Esse é outro extremo, porque o amor do mundo é assim, que eu creio num Deus de amor, que ele aceita todo, mesmo os meus, ele aceita que eu permaneça no meu pecado, ele aceita que eu permaneça fazendo injustiça, porque Deus é amor. Ele aceita que eu fique no homossexualismo, ele aceita que eu fique no adultério, porque Deus é amor. Não, isso não é amor de Deus, tá? E isso aqui não é, eu não estou julgando pessoas, porque eu também, às vezes eu olho para os meus erros e peço a Deus para me ajudar a me consertar os meus erros, para mim não ficar mergulhado no pecado. Mas eu peco eventualmente, eu não vivo no pecado, mas eu peco. Com direito eu tenho de julgar o outro, entendeu? Então quem vai julgar é Deus. Mas o amor de Deus é o amor que ele deu ao seu filho para a pessoa se converter dos seus pecados, dos seus erros, não para ela permanecer, certo? Mas se ela quiser permanecer, não cabe a nós julgar, mandar ela para o inferno ou se alegrar com a ruína dela. Não, isso daí cabe a Deus, entendeu? Não cabe aos cristãos. O papel do cristão é orar pelas almas se converterem, é falar, olha, Jesus te ama, ele não quer essa vida para você. Não adianta você ganhar o dinheiro, ganhar fama, ganhar status, ganhar tudo isso e perder a sua alma, entendeu? Mas se a pessoa não quer te ouvir, aí tudo bem, você entrega na mão de Deus. Mas não cabe a nós ficar só porque ela não quer te ouvir, ficar desejando mal e falar, bem feito, aí ó, zombou de Deus. Deus está vendo as pessoas zombadoras, e quem vai, e se a pessoa, mesmo se ela zombar, desde que ela não peque contra o Espírito Santo, Jesus falou, qualquer pecado, até contra o Filho do Homem, lhe será perdoado, se tiver arrependimento genuíno. Então a gente tem que orar para a pessoa se arrepender, entendeu? Agora, se essas catástrofes que estão acontecendo é juízo de Deus ou não, a gente não pode bater o martelo e dizer que é. A gente sabe que o juízo de Deus vem sim, que algumas coisas, algumas catástrofes naturais, sim, pode ser o juízo de Deus, mas não que Deus quer e sinta prazer em castigar as pessoas. É a própria pessoa que atrai o juízo para ela, porque ela não quer se converter dos seus maus caminhos. Mas a gente não tem que desejar que ela seja punida ou julgada, a gente tem que desejar que elas sejam salvas, entendeu? Mas também é mover do inimigo, às vezes para julgar Deus, falar assim, ó, tá vendo? Ó, o Deus aí que o cristão adora, não vá para esse Deus não, ó o que ele faz, ó, é juízo dele. Às vezes é Satanás que provocou a tragédia para julgar as pessoas como Deus carrasco, como Deus só julgador, um Deus que não é Deus de amor. Não é o amor que ele aceita tudo, sim, mas é um amor que ele veio para salvar os pecadores. Então ele veio para o arrependimento dos pecadores. Ele deu a vida para você, por amor a você e a mim, entendeu? Ele deu a vida por toda a humanidade. Só que ele só vai salvar alguns, muitos, não todos, porque alguns não vão querer. E aí não cabe a nós julgar, entendeu? É a escolha da pessoa. E é isso que vocês têm que entender. Não é você aceitar a pessoa, conviver com a pessoa e se envolver na prática dela, aceitar o pecado. Você ama o pecador. Por exemplo, eu tenho amigos que estão em práticas erradas. Amigos não, colegas, né? Eu não chamo de amigos, chamo de colegas. Conhecidos que estão na prática errada e oro por eles. Só que eu não posso forçar. E o que eu faço? Não vou passar a mão no pecado, eu dou conselho. Se eles aceitarem, se não aceitarem, eu jogo na mão de Deus. E eu me afasto deles. Não porque eu me acho melhor que eles ou superior, não. É porque eu não posso viver de acordo com as práticas que ele vive.
mas eu não desejo mal. E quando eu encontro com eles na rua, cumprimento, ô, tudo bem, beleza, Deus te abençoe e tal, entendeu? Deus te abençoe com a conversão, não abençoar os atos errados, que nem muitos falam aí, vou roubar, que Deus nos ajude, isso daí não, Deus não está nisso daí, irmãos, entendeu? Fica fazendo promiscuidade e põe o nome de Deus em vão, porque a Bíblia fala nos 10 mandamentos, fala em não chamar o nome do Senhor teu Deus em vão, entendeu? Porque Deus não aprova certas coisas, mas também não cabe a nós julgar, entendeu isso, né? Você tem que se apartar da pessoa que está na promiscuidade, se apartar da pessoa que está na maldade, no roubo, no assassinato, nas ideologias, mas sempre orando por elas, sempre desejando que elas encontrem Jesus e sejam salvas. Não se alegrar com a ruína dela. E se ela morrer em catástrofe, seja movida pelo Satanás ou o juízo de Deus, a gente não tem que se alegrar com isso. A gente tem que se vestir de pano de saco e ficar triste com essa situação. Porque é perda de alma, gente. Entendam isso. Não ficar desejando mal e ficar se alegrando e indo para a rede social. Castigo de Deus, zombou de Deus, aí ó, bem feito. Entendeu? Isso aí é coisa de religioso. Por isso que eu falo que a religião, ela limita a pessoa e ela afasta as pessoas de Deus. A religião, porque você se põe como juiz, você se põe na oração do religioso e do publicano. Eu vou à igreja, eu dou o dízimo, eu faço jejum. Esse não foi justificado. E o outro que falou, o publicano que reconheceu que roubava o povo, e ele ia devolver 3 vezes mais, é Zaqueu. Aí ele se humilhou. Tem misericórdia de mim, pecador, Senhor. Ele reconheceu que ele é pecador e precisava de um Salvador. É isso que Deus quer. Ele não quer que você seja condenado. Deus é amor, o maior atributo de Deus. Mas o amor não quer dizer que Deus aceita tudo. Que Deus não quer que você se converta do seu erro. Entendeu? Ele dá tempo para você se converter. Tem muita gente que vive aqui até 90 anos. E 90 anos, ou 80, ou 70, ou 60, é muito tempo para você se converter. Certo? Só que chega uma hora que vai chegar o momento da sua morte. Cada um tem um tempo estipulado por Deus. Isso é desígnio de Deus. Não cabe a mim contestar o tempo que ele dá para cada um. Pode ser que amanhã eu parta daqui, mas graças a Deus eu já entreguei minha vida para Jesus. Não estou dizendo que eu não erro, que eu não falho, que eu não peco. Mas Deus está vendo a minha luta contra o pecado da minha carne. Entendeu? E eu vou fazer um vídeo ainda do pecado que eu estou lutando. E antes eu tinha vergonha. E tem ainda, mas eu tenho que confessar os meus pecados para Deus me purificar. Entendeu? Porque eu não sou mais dominado pelo pecado, mas vez ou outra eu tropeço. Eu sou ser humano, eu ainda vivo num corpo contaminado pelo pecado, um corpo de carne. E Jesus vai completar a boa obra que começou em mim, vai me purificar. Ou seja, pela minha morte, quando eu partir desse mundo, ou se eu não morrer quando ele voltar, como eu fiz o vídeo aí, que nem todos morreremos, mas seremos transformados em abrir e piscar de olho, para quem crê, entendeu? É isso que é a nossa esperança, entendeu? Mas não cabe a nós ficar julgando as pessoas. Quando eu critico, eu fui chamado para criticar os erros, os ensinos errados, criticar falsas profecias, criticar, mas eu oro para esses falsos profetas se converter. É lógico que muitos deles, e a Bíblia fala que não vão se converter, entendeu? Porque já fizeram pecado contra o Espírito Santo, entendeu? E esse não tem perdão. Mas não sou eu que estou dando veredito, que estou julgando, eu estou falando o que está escrito nas Escrituras. Não cabe a mim julgar. Quando eu leio que Jesus falou, vós sois filhos do diabo, eu li o que está na Bíblia, o que Jesus falou, não sou eu que estou falando que a pessoa é filho do diabo, é a própria palavra, entendeu? Então, eu não estou condenando ninguém, porque se a pessoa não pecou contra o Espírito Santo, mesmo no final da vida dela, se ela tiver um arrependimento genuíno, como muitos que estavam enganados nas denominações, que estavam achando que era verdadeiro o que ela estava vivendo, elas abriram os olhos e saíram de lá. Entendeu? Então elas tiveram perdão de Deus. Agora tem muitos que saem das denominações e fica pior do que quando estava lá dentro. Fica pregando heresias. Também não adianta nada. Você tem que ir para a Bíblia, tem que ir para Cristo, tem que se converter verdadeiramente. Não negar as verdades bíblicas que está lá. Que nem muitos montam canal no YouTube. Não tem condenação, porque só Deus é só amor. Esse não é amor, é igual a paz. Jesus falou, deixa a minha paz, não a paz que o mundo dá. Porque o mundo oferece uma paz falsa. Entendeu? É a mesma coisa do amor. O amor de Deus
é um amor que ele entregou o filho para salvar a pessoa do pecado, não para a pessoa permanecer no pecado. Ah não, Jesus morreu, eu posso viver do jeito que eu quero. Não é assim também. Aí é o extremo. Ou você vai para o extremo da libertinagem ou vai para o extremo da rigidez. Que você fica cuspindo condenação para todo mundo aí, ó. Vai tudo para o inferno. Entendeu? É o extremo, não é o equilíbrio. Jesus prega o equilíbrio, gente. A gente tem que achar o ponto de equilíbrio. Entendeu? E as pessoas não entendem isso. Ou ela é libertina demais, liberal demais, ou ela é rígida demais. Não, é o equilíbrio. Entendeu? Então, esse vídeo foi para alertar vocês, para vocês não caírem nessa armadilha do diabo. De ficar falando, bem feito, tá vendo? A ira de Deus, zombou de Deus, olha a mão de Deus. Pare com isso, gente. Não cabe a nós isso daí. Entendeu? Pare com isso, pelo amor de Deus. Entendeu? Se foi a mão de Deus, cabe a Deus. Entendeu? Se a gente sabe sim que vai ser derramada a taça da ira de Deus, sim, pro filho da desobediência. Mas não cabe a nós a julgar isso. Entendeu? A gente tem que apresentar Cristo, a salvação, tem que apresentar o amor de Deus para a salvação das almas. Entende? Então é esse o vídeo que eu vim fazer aí. É um apelo que eu vim fazer para autoanálise e reflexão. Entendeu? Eu mesmo reflito as coisas que eu falo. Às vezes eu corrijo alguns erros que eu tenho cometido. Eu nunca fiz papel de julgador aqui. É lógico que tem os acusadores que falam, você está me julgando. Não, eu não estou julgando. Eu estou fazendo você olhar para dentro de si, reconhecer os seus erros para você ter salvação. Se você não quer aceitar, é um direito seu. Entendeu? Mas só que eu tenho que fazer a vontade de Deus, não falar o que a pessoa quer ouvir. Entendeu? Só palavras agradáveis. Entendeu? Só que a palavra que eu falo não é palavra de condenação. Porque eu também sou falho. Entendeu? É a palavra de você se analisar. De você, se você quiser. Entendeu? É isso, não é de julgamento. Não cabe a mim julgar ninguém, gente. Misericórdia. Entendeu? Aí a pessoa distorce. Porque isso é outra tática do diabo. Para a pessoa não reconhecer o erro e apontar, falar que eu estou julgando. A palavra fala para você julgar as obras, as atitudes, para ver se provém de Deus. Não é julgar para condenar ninguém. A gente vai julgar quando a gente tiver corpo glorificado, até os anjos. Mas quando a gente tiver passado daqui. Não aqui na terra a gente não pode julgar, porque a gente também é falho. Entendeu? A gente pode aconselhar, apontar onde a pessoa está errando para ela, se ela quiser se consertar. É isso. Não ficar se alegrando com a desgraça dos outros. Tá bom? Então é isso aí. Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo para chegar isso a mais pessoas, para a pessoa entender e parar de ficar desejando condenação e mal e se alegrar com o mal dos outros, mesmo que seja ímpio ou incrédulo. Entendeu? E também não é passar pano no pecado também, é o equilíbrio, como eu disse. Tá bom? Então compartilhe o vídeo, deixa o like, badalhe o sininho, se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo a novos inscritos. Fui, muito obrigado.